Oi, Marta. Oi, Lulu. Ale. Ali, e seus testemunhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Abiga. Tá com uma baixa. Como é que tá o áudio? Tá bom pra você, Marta? Bia, tá dando pra ouvir? Oi, Tati. Oi, Marcinha. Tô dando só um minutinho para ver se entra mais as pessoas para a gente poder dar continuidade. Bom dia, Ali. Hoje nós não temos nosso ministro de louvor, é mole? Diz que tá com dor de garganta. Ai, ai, Jesus dos crentes, me ajuda. Bem, hoje acho que dá pra gente começar. Hoje, em especial, eu quero trazer uma palavra que conta uma história de uma mulher. É bem verdade que a maior parte das pregações, se você parar para analisar, são pregações falando de homens, né? Mas hoje eu quero trazer uma mulher que se diferenciou no meio de uma impossibilidade total. Ai, que legal! Um abraço para ela, amiga. A Lenise, ela é esposa do Pacheco. Pacheco que me ganhou, né? Oi, Sirlene, seja bem-vinda. Então, de uma maneira geral, normalmente estamos nós pregando sobre os homens, mas eu quero pregar sobre as mulheres. Interessante que eu tenho um princípio, isso é dentro de mim, não tem a ver com as pessoas, nem sei ao certo se é bíblico, mas quando a gente quer que algo dê certo, a gente coloca uma mulher nisso. As mulheres, elas têm uma entrega maior, elas têm uma conexão maior, elas têm um interesse maior, uma dedicação maior. A propósito, mulher gera filhos exatamente por isso. Porque o homem eu acho que não suportaria não. Mulher suporta o que o homem não suporta. Então eu sempre vejo a mulher num estágio mais avançado. Eu falo que o homem pode ser a obra de arte de Deus. É uma obra de arte de Deus, mas a mulher é a obra de arte refinada. Ela vem com um encantamento, com a sua alegria. Quando você toca na pele, a pele é diferente. Tá travando, Marcinha? Ou é só o meu? Oi, Fabi, seja bem-vinda, querida. Será que é só o meu que tá travando? É só o teu, Marcinha, ou o meu? Porque eu deixei, tá conectado, tá no G5. Deixa eu ver se eu piorou ou melhorou, Marcinha. Dá uma olhadinha. O que você acha? Melhorou? Para vocês, tá dando para vocês ouvirem? Travando ainda? Não faz sentido. Deixa eu voltar então. Calma, eu vou voltar. Oi, e agora? Vê se melhorou de novo. Porque se estiver travando o teu, Marcinha, sai e entra. Me dá um ok aí, povo de Deus. A Oila disse que melhorou, mas eu preciso de mais alguém. Ana Carol, seja bem-vinda. Melhorou, que bom, Fabi. Então eu estava falando acerca... O problema é o teu, Marcinha. Sai e volta. Sai e volta. Sai agora. Eu te espero você voltar.
Para a Andressa tá legal, para a Marta também, então deve ser o seu, Marcinha. Bem, só recapitulando o que eu estava falando. Normalmente, quando nós vamos pregar, a maior parte das pregações que nós ouvimos fala acerca de homens. E eu entendo que a mulher, ela tem uma dedicação diferente. A mulher é capaz de cuidar do marido, a mulher é capaz de cuidar dos negócios, de trabalhar, de fazer todas as coisas. A gente diz que a mulher é como se fosse um octopus, né? A mulher, ela parece que tem 8 braços. A mulher consegue conversar todas ao mesmo tempo, entende? Para a gente que é homem, parece uma confusão que está acontecendo, ou um motim, sei lá. Mas as mulheres têm umas habilidades que os homens não têm. E ao contrário do que os homens pensam, isso é verdade, tá? Isso é ciência. As mulheres, elas têm infinitamente mais neurônios do que os homens. Infinitamente mais. E essas proporções de neurônios só tem uma diferença com o homem. Porque a gente fala que o cérebro da mulher é um novelo de lã, né? Parece um novelo de lã e o grande detalhe é que está tudo desencapado. Tocou, parece que dá choque, né? Aquela descarga elétrica. Mas a mulher tem o seu diferencial. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com cirurgião mulher do que cirurgião homem. Eu prefiro as mulheres na dedicação delas do que nos homens. Os homens, às vezes, se tornam alheios. Apesar que as mulheres cansam mais fáceis. 1 Pedro 3,7 vai falar que a parte frágil ficou na mulher. Não significa dizer que a mulher é frágil, mas a parte frágil ficou nela. Perceba que há uma diferença muscular do homem com a mulher. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que as mulheres, elas têm uma diferença assim, gritante, grosseiramente gritante, por isso que eu creio que Deus as escondeu e deixou por um tempo muito especial. Na Bíblia, praticamente, você não vai ver livros de mulheres. E é desse livro que eu quero falar em especial, que é o livro de Ruth. São 4 capítulos, é um livro relativamente rápido, mas com muitos princípios e que apontam para vocês, mulheres, acerca em especial da sensibilidade de vocês e daquilo que vocês se dispuseram a fazer. Por isso, toda figura feminina na Bíblia, a figura da mulher, ela é uma analogia com a igreja do Senhor. Não a igreja que os homens fizeram, mas a igreja do Senhor. Não a estrutura que foi criada, a estrutura física, empresarial, jurídica, mas a estrutura propriamente dita. E esse livro é especial demais, né, Abigail? E esse livro, ele acontece no intervalo de 2 livros, entre o livro de Juízes e entre o livro, você também, né, Fabi? Se são mulheres, todas amam esse livro, até porque vocês acabam se identificando, né, com Ruth. Eu particularmente me identifico muito com ela, acerca da força que tem na mulher. Vocês realmente são guerreiras e eu estou aqui nessa madrugada para valorizar vocês, para que vocês saibam quem vocês são. E eu estava dizendo que o livro de Ruth está entre o primeiro livro, o livro anterior, que é Juízes. No tempo de Juízes, eu não sei se vocês sabem, era o tempo de trevas absoluto que havia em Israel, em toda aquela terra chamada Terra Prometida, Canaã. Havia um tempo de total desarmonia. Os poderes não se encaixavam como nós temos visto no tempo de hoje. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles não têm harmonia. E naquele tempo é chamado do período das trevas de Israel. Eu não sei se vocês sabiam, mas Juízes é o período das trevas de Israel. E Deus foi levantando pessoas para que pudesse estar julgando a nação, para que estivesse podendo pontuar
acerca daquilo que ele queria fazer, mas num período em que ele ficou em silêncio por muito tempo. Então ele levantava homens, levantou uma mulher que foi Débora, o primeiro foi Otiniel, que é Otoniel, e assim sucessivamente. Ele foi levantando pessoas de formas distintas, homens, mulheres, mas Ruth está então entre Juízes e o livro de 1 Samuel. E a primeira questão que eu quero colocar para que nós possamos nos situar e contextualizar todas as coisas é que o provável autor do livro de Ruth não é Ruth, mas provavelmente seria Samuel. E eu quero ver se eu consigo dissertar e chegar até o fim desse nosso estudo. Hoje eu quero deixar bem livre para vocês, inclusive perguntas, questões, para que nós possamos nos inteirar mais. E esse livro acontece sim na época dos juízes, porque no verso 1 vai dizer: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Ou seja, ele estava em Belém e foi para Moabe, e levou consigo sua esposa e seus 2 filhos. Este homem se chamava Meu Deus é Rei, Elimeleque, Meu Deus é Rei, e sua esposa era Noemi. Todo mundo gosta, né, dessa história, dessa mulher. Essa mulher, só de falar o nome dela, tem uma unção que já desce do alto. Hoje de imediato, eu já libero sobre a tua vida a unção de Noemi, não acerca do sofrimento, mas do suportar dessa mulher. Eu não conheço ninguém, a não ser Jó, que se equipare a Noemi. A cada dia que eu leio um livro, mais eu me apaixono pelo livro. Então Noemi, ela vem com essa distinção. Uma mulher que tem uma unção de suportar como poucos suportariam. E a tradução do nome dela já é lindo. Minha delícia. Eu penso que Deus estava olhando para a vida dela e dizendo minha delícia. Quando Deus olha para a nossa vida, assim como foi no dia do batismo, filhos amados em quem eu tenho prazer, ele está dizendo, filhos em quem eu me delicio. Ele está dizendo para vocês, mulheres, que ele se delicia em vocês a tal ponto de fazerem vocês gestoras, possivelmente pessoas que podem engravidar, vir a gerar filhos. Essa é a função da igreja, gerar pessoas que venham a crer no Senhor Jesus. E esse casal, chamado Elimeleque, Noemi, tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Mas escuta bem o nome desses 2. Nesse dia, quando nasceram esses 2, deve ter acontecido algo para colocar um nome no filho, Malom, que significa doente, e Quilion significa desfalecimento. Perceba a importância do nome das pessoas. Parece que a história deles estava fadado a morrer e desfalecer por doença, e o outro desfalecer. Por qual motivo? O nome profetiza a teu respeito. Eu não sei o nome que você recebeu, eu não sei a quem você foi consagrado, mas eu sei que quando você passou pelo batismo, Deus mudou o teu nome, Deus mudou o teu nome, sentenciou você uma nova vida, independente do teu nome. Tem pessoas, que é o caso de Noemi, que passa a se chamar Amarga, ela agora se chama Mara, amarga. Eu repreendo esse nome de amargura na sua vida, mas eu libero o nome sobre a tua vida de poder, força, vigor, sustentação. Eu não conheço ninguém tão forte quanto uma mulher a ponto de poder parir. E eles tinham então esses 2 filhos, Efrateus. Efrateu vem de Efratá, porque existia Belém de Efratá e a Belém de Judá. E era de Belém de Judá que esse povo vinha, e eles vieram da terra de Moabe e ficaram ali. Morreu então, escuta isso, Elimeleque, marido de Noemi,
e ficou com ela 2 de seus filhos. Agora escuta um ponto aqui importante, para eu não passar por nenhum momento assim, eu quero vir por detalhes. Uma mulher que está saindo de um lugar, perceba aquilo que nós falamos ontem. A nossa vida é uma constante mudança. A tragédia da humanidade é você não se transformar. Não existe nada menor do que aquele que não se transforma. Não existe nada tão pequeno quanto você não mudar de pensamento ou mudar de ideias. Tem pessoas que até o dia de hoje não são capazes de mudar a mente, de mudar o pensamento, de mudar a sua ideia. Você pode, como eu tenho dito, você pode sim ter errado um dia, errado outro dia, mas a tua mente tem que mudar. A oportunidade que você tem e que Deus tem te dado é que você seja transformado dia após dia. Por isso Deus é o diretor da tua vida e Ele está contando uma história. Você jamais poderá ser visto por uma foto, senão por um filme. E em especial ontem, quando nós ministrávamos sobre isso e nós orávamos, eu vou aproveitar, a Alessandra me contou aqui um testemunho maravilhoso, onde Deus é o diretor do filme. Existem situações na nossa vida que nós não entendemos, mas aconteceu com a Alessandra quase que um capotamento. Estourou o pneu de uma forma assim, ela me mostrou as fotos e Deus deu um livramento. Eu entendo que o livramento que Deus nos dá é sempre porque Ele tem a intenção de continuar algo na nossa vida. Se você está aqui nessa madrugada é porque essa história ainda não terminou, esse filme ainda não foi contado, está sendo contado. E a propósito, você é a atriz principal, é você quem é o protagonista dessa história, como Ruth o é. E fora esse testemunho, a Alessandra recebeu uma oferta de alguém que ela nem conhecia. Como isso pode, gente? Como isso pode? Se não for uma intervenção divina. A Helena escreveu aqui: transformação constante, aprendizado contínuo. Você falou uma frase que eu creio com toda a minha força. O aprendizado, ele é fundamental. Escuta bem isso, Helena. Isso vai servir até para o seu trabalho. Eu posso ler a Bíblia, conhecer o que está escrito, posso ler livros, revistas, posso assistir filmes, documentários, seja o que for. Tudo isso gera em mim conhecimento. Mas existe uma distinção entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, muitas vezes, como foi no meu caso, quando eu fui fazer medicina, eu tive que fazer, no meu primeiro semestre, cálculo 1 e introdução à física. Até hoje eu não sei para que serve nenhum nem outro. Ou seja, virou um entulho em mim. Eu tinha que estudar aquilo porque eu era obrigado a passar. Mas aquilo não sei se fez diferença na minha vida quando você tem um estudo teleguiado, direcionado, programado para aquilo que você quer ser, para aquilo que você há de ser e para aquilo que você tem buscado baseado nas palavras e nas profecias que você tem recebido. Lute pelas suas profecias. A propósito, uma forma de você lutar pelas profecias que você recebe é você estudando acerca daquilo que foi apontado para você. Então o aprendizado é importante, mas a prática do aprendizado é muito mais. Conhecimento é adquirido por força de ler, de estudo, de entrega humana, mas sabedoria é a aplicação do que você conhece, e sabedoria não vem por meio de estudo, senão do próprio Deus. Salomão, o que tu queres de mim? Eu quero sabedoria. Sabedoria é um dom. Tem muita gente cheio de conhecimentos, mas sem sabedoria. Eu quero dizer algo para vocês. O conhecimento não aplicado é um entulho dentro de mim e de você e não serve para nada. Nada. O dom
que é a sabedoria e que as pessoas às vezes esquecem o que deveriam pedir a Deus. Pega esse exemplo de Salomão. Salomão, o que tu queres de mim? Imagina agora, Deus visitando você e falando contigo agora, como disse com Salomão. Eu creio que o que aconteceu naquele tempo é o que Deus quer fazer agora. O que queres de mim? Helena, Alessandra, Marcinha, Bia, o que queres de mim? Salomão meio que instantaneamente disse: sabedoria. E Deus disse para ele: as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque você pediu sabedoria, eu te dou as demais coisas. Perceba que a aplicação do conhecimento, por meio desse dom chamado sabedoria, gera para você coisas, resultados, que o conhecimento isolado, Andressa, não serve para nada se você não o aplica por meio de um dom. E dom só pode vir de Deus. Dom é gift, é presente, é algo que vem do charisma, do Espírito Santo. Não é resultado de cognição, de inteligência. Ai, como é inteligente. Não. Deus fala com gente burra, com gente inteligente. Não é isso. Deus fala com pessoas conectadas com Ele, independente da cognição. Não é o conhecimento que vai definir a tua vida, mas vai ser a sua conexão com Deus acerca do que você pede a Deus. Nessa madrugada eu quero pedir a Deus que libere sobre a nossa vida a sabedoria que foi liberada para Salomão. Salomão recebe a sabedoria e as demais coisas foram acrescentadas. E a primeira utilidade de Salomão, ela é dramática. Duas mulheres disputando o mesmo filho. O que fazer agora? São duas mulheres dizendo que o filho é dela, mas só pode ser filho de uma delas. Então Salomão pediu uma espada, colocou a criança em cima de um altar, pegou a espada e foi cortar a criança. Nesse momento em que ele ia partir a criança ao meio, uma das mulheres levanta a mão e gritou: para! Salomão então disse: pega a criança e dê para esta mãe. Perceba a grandeza da sabedoria. Por isso que eu gosto de dizer, esses livros de autoajuda, vai lá, tá bom, alguns vão ler, tem alguma coisa assim, ninguém nunca é tão desprezível que não tenha nada para dar, e ninguém é suficiente para que não tenha nada para aprender. Mas eu prefiro a sabedoria do alto do que essa sabedoria da terra, sabedoria humana. Eu sei que Deus capacita homens e mulheres, mas o que eu estou falando é de um dom, de algo direcionado, de algo pontual e específico que você pode e deve pedir a Deus. Abigail está dizendo, e eu conheço a dona Geralda, minha mãe nunca entrou numa escola, mas recebeu sabedoria do alto. É exatamente o que eu estou falando. Existem inúmeros analfabetos que foram grandiosos. Existem pessoas, a propósito, a maior parte dos ateus, eles são teólogos. Não é o conhecimento do que está escrito, mas é o conhecimento de quem o escreveu. Não é somente ler a Bíblia, mas conhecer o autor da Bíblia. Perceba que há uma diferença distinta. Tem gente que lê a Bíblia como um livro de história, mas tem gente que lê a Bíblia ouvindo o próprio Deus falar, que é esse caso que estamos contando aqui agora. Então, havia uma família em êxodo, em movimento, querendo transicionar, mas existe um motivo pelo qual eles queriam mudar de um lugar para outro. Havia fome, como diz no verso 1, fome sobre toda a terra. Então eles decidiram ir para uma terra, a terra de Moabe. Eu não sei se vocês lembram quem é Moabe. Primeiro, escolha para onde você vai. O destino faz toda a diferença, sim. O caminho faz com que você chegue ao destino. Mas o lugar,
Se você me apontar o lugar certo, eu quero ir com você. Perceba que havia uma estrela que guiava os reis, os magos, e eles seguiram a estrela. Existe um lugar para que eu e você estejamos, para que o milagre se manifeste. Há um caminho que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É um caminho específico chamado Jesus. É nesse lugar que tudo se transforma. Eles fizeram uma mudança por conta de uma circunstância, e isso não é diferente na nossa vida. Pode ser que às vezes recebamos propostas de emprego, de estudo, de mudanças de lugar. Tem gente se mudando do Brasil porque o Brasil está caótico. Então eu quero ir morar nos Estados Unidos. Perceba que existem muitos motivos para que não estejamos, para que não permaneçamos. Muitos motivos. Mas aqui tinha um motivo em especial. Eles saíram de Belém e foram para Moabe. Só que Moabe carregava em si uma maldição. Porque Moabe é resultado do relacionamento sexual de Ló, que era o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Quando eles saem de Sodoma e Gomorra, a mulher dele vira uma estátua de sal. Então ele gera o que chamamos de Moabe, que agora é um incesto, exatamente. Nasceram 2 filhos, os moabitas e os amoabes. E esses moabitas, que é o ponto aqui que eu quero destacar, perceba que ele já carrega consigo o lugar para onde eles escolheram ir, já carrega consigo uma atmosfera espiritual. Então, essa família se dirige para ali. E no verso 3, logo do início, paz, amigão, paz, querido, logo no início do capítulo, já morre o marido. O marido de Noemi morre. Não fala do que, mas diz que Deus era o rei dele. Passado esse momento, dessa transição, desse êxodo, êxodo é uma palavra que você tem que guardar na sua vida e no seu coração. A todo tempo estamos em êxodo, estamos em mudança ou em transformação. Não é num conformismo, mas numa transformação. Estamos transformando, mudando a forma de pensar. Se outrora pensávamos assim, agora pensamos diferente. Eu não leio em nenhum momento que eles buscaram a Deus para saber se era possível, se era necessário fazer essa mudança de lugar. Mas eu creio num Deus que, apesar de não falarmos com Ele, quando Ele tem um plano, o plano dele não pode ser frustrado. E essa família agora, órfã de pai, a mulher Noemi, Malom e Quilion, 2 filhos, 3 agora, resultado, uma viúva. E a Bíblia vai dizer no Salmo 68, verso 5, que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Olha que forte! Uma mulher que agora é viúva e 2 filhos que são órfãos. Mas ele tem um pai que é pai de órfãos e um juiz que dá voz à viúva. Porque ser viúva naquele tempo era necessário casar novamente, porque a mulher, de uma certa forma, era desprezada, em especial as mulheres que não tinham filhos. E essas viviam literalmente à sombra do que os maridos produziam. Percebam que existia uma função específica para a mulher. A mulher idônea, não estou dizendo que eu sou contra a mulher trabalhar fora, não é isso. Mas existia um plano específico para a mulher, que era cuidar da sua casa enquanto o marido ia buscar lá fora, como diz a palavra no Éden. Do suor do teu rosto comerá.
O pão de cada dia era a função do homem e da mulher cuidar dos filhos, da família. Agora ela está viúva e ela não tem recurso, porque ela já saiu da terra dela atrás de recurso em outro lugar e com 2 filhos. E o que acontece então com os 2 filhos? Eles se casam, eles estavam em Moabe, encontram 2 moabitas, Orfá ou Orfa, que significa gazela, e se encontra com Ruth, que significa amizade. Eles ficaram ali por quase 10 anos e também morreram. Agora já não é mais uma viúva, são 3 viúvas. Que história dramática, pastor. A mulher agora é desamparada pelo marido e agora pelos filhos. E ainda por cima, na responsabilidade de carregar 2 noras. Então se dispôs ela, Noemi, sair com as suas 2 noras e voltar para a terra, da onde eles tinham vindo. Porquanto ela havia ouvido que o Senhor estava dando pão para o seu povo. Deus tinha tido misericórdia e estava alimentando o seu povo. Quem ouviu? Noemi, delícia, minha delícia, ouviu acerca de que o Senhor estava alimentando. Agora eles voltavam novamente para buscar a comida onde Deus estava entregando a comida. E sai ela então com as suas 2 noras. E durante essa caminhada, voltando, ela para e diz para suas noras continuarem o destino dela, o caminho delas. Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, porque eu já sou velha, não tenho como gerar mais filho, e para vocês, que nesse momento deveria ter em média, ou no máximo, 25 anos, por aí, porque elas casavam muito jovens. Então eu creio que se elas casaram por volta da idade que Maria tinha, 15, entre 14 e 17 anos, eu arredondei e botei 15 anos, viveram mais 10 anos, então agora são jovens, 25 anos, sem filhos. E se eles tivessem outros irmãos, os outros irmãos se casariam com elas para perpetuar a família. Mas não era o caso. Noemi disse, eu já sou velha, não tenho mais marido, não tenho como casar, então eu me despeço de vocês, libero vocês, para que vocês possam ir. Eu descrevi uma calamidade, uma história sem base. Que coisa pesada. O Senhor vos dê, olha como ela se despede. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi não permitiu e disse, voltai, minhas filhas. Noemi as tinha como filhas, alguém que havia se casado com seus filhos, agora ela as tratava como filhas e a despede com um beijo e elas choraram alto. Entendo eu que Noemi realmente era uma delícia de pessoa, era uma sogra diferenciada. E ela insiste para que elas partam. E elas disseram, não, nós não iremos, porque ireis comigo. Por que que vocês então vão comigo? Tenho eu ainda filho no meu ventre para que possam honrá-las? Porque se vocês permanecerem sem filhos, vocês serão malditas na cultura. Tornai então, minhas filhas, ela responde de novo e enfatiza, ide-vos embora,
porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse que tenho esperança, olha o que ela disse. Eu ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos e pudesse fazer com que ele esperasse em vocês, eu me abstenho de tomar qualquer um como marido. Uau! Então eu libero vocês, filhas, porque eu não tenho como honrar vocês. Eu não tenho como fazer com que isso perpetue na vida de vocês. Vocês vieram fecundas. E se eu impedir que vocês casem novamente e sejam fecundas, é como se eu estivesse sendo uma pedra de tropeço na vida de vocês. E ela continua, porque por vossa causa, por conta das noras, a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela achava que Deus estava pesando a mão sobre ela e que o problema estava sobre ela. Então de novo choraram em alta voz. E Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela e disse, Noemi, então disse Noemi para ela, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Escuta agora o que eu tenho para contar para vocês. Eles eram moabitas. Essas meninas eram moabitas. Elas tinham um parentesco com israelita por conta de Ló, que era sobrinho de Abraão. Mas elas não eram naturais, não eram nativas. Então aí você já vê um grande problema. A origem delas já depunha contra elas. E lá em Deuteronômio 23, vocês vão ver no verso 3, Deus proibindo, escuta isso, que qualquer moabita viesse fazer parte do povo de Deus ou dos israelitas. Que coisa mais louca. Deus disse que isso seria perpetuamente e não por um momento. Que Deus é esse nosso? Porque, ao contrário do que as pessoas dizem, que Deus não muda de ideia. Verdade, Deus não muda de ideia. Mas Deus te força a você entrar no caminho da decisão dele. Ele disse que perpetuamente ele não mudaria de ideia que os moabitas morassem no meio do seu povo. Mas Ruth conta uma história diferente. Disse então Ruth para sua sogra, aonde quer que você fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali também pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Nesse momento, Ruth muda toda a história dela. Ruth muda toda a história dela e muda, inclusive, a sentença de Deus. Existem sentenças que foram lançadas na nossa vida que nem sequer nos tocamos ou percebemos, mas porque nos aliamos com Deus, escolhemos a Deus, Deus muda a ideia dele a favor de um filho. Deus não é legalista. Deus não é legalista. Legalistas são os religiosos. Moisés chega para Deus e diz, se tu matares o teu povo, o que dirão faraós a teu respeito? E Deus então mudou de ideia. O mudar de ideia não significa dizer que Deus tinha errado no que ele tinha pensado. A Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Arrependimento é um pesar, não é um arrependimento literal, uma mudança de mente. Mas uma única frase
pode mudar a tua história nessa madrugada. Uma única frase pode mudar o teu destino. Eu não sei para onde você deseja mudar, eu não sei para que lugar você está se direcionando. Realmente, Fabi, ela decidiu pagar um preço, mas é muito estranho, porque Orfa voltou para adorar o Deus que ela adorava anteriormente. Mas o que me encanta nesse texto, mais até do que Ruth falou, foi quem era Noemi. Quem é essa mulher? Que carisma que essa mulher tinha, que espírito que ela tinha para poder modificar a mente da sua nora ao ponto dela dizer que o Deus dela era o Deus da vida dela. Sabe o que eu entendo? Que o testemunho de vida de Noemi fez com que Ruth mudasse a mente dela. Muitas vezes não é o que falamos, mas é o que carregamos dentro. Noemi carregava dentro dela, ainda que doída, sofrida, machucada. Noemi, tantas pessoas falam tão mal das sogras, que se sogra fosse boa não dormiria num cesto redondo, né? Porque só serpente é que dorme nesses cestos redondos. Que sogra boa é numa pedra gelada. Isso é uma grande mentira. A minha sogra, ela é uma pessoa incrível. Uma pessoa que eu aprendi a admirar. Começamos mal, mas terminamos bem. A propósito, o nome dela é Maria de Magdala. Maria Madalena. Deus tinha um propósito nisso tudo. Provavelmente eu não a entendi e ela ainda não havia visto quem eu haveria de ser. Mas hoje é alguém que eu respeito e admiro. A minha sogra tem sido um link. Ela tem tido uma força de comunicação que às vezes não entendemos entre eu e minha esposa. O testemunho de Noemi falou tão forte que mudou o destino da sua nora. Perceba que mais do que você ser donas dos seus filhos, é você direcionar por meio do seu testemunho o casamento deles. O seu testemunho vai direcionar o casamento dos vossos filhos e o destino, consequentemente, deles. Então, o seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Uau! Uma voltou para adorar o Deus dos Moabitas e a outra permaneceu para adorar o Deus de Noemi, que agora passou a ser o Deus dela. Sabe o que eu entendi acerca desse tempo, queridos? 2h47, tá de brincadeira. Ao longo desses dias eu tenho entendido algumas questões que outrora eu não entendia. Durante tanto caos como eu narrei desde o início dessa história. Caos absoluto. Ela fica viúva e perde 2 filhos e ainda carrega nas costas 2 noras, porque nenhuma delas podiam se sustentar. No meio de tanto sofrimento, de tanta calamidade, sabe o que eu tenho visto, queridos? Pessoas querendo ganhar dinheiro nas custas do defunto, de quem morre. Esses são os verdadeiros comedores de carniça, os urubus. Estão em cima. Eu creio que existe um exército, uma multidão de pessoas ao redor dos hospitais, esperando que saia dali mortos. Eles querem viver às custas dos mortos. Eu não estou dizendo que é um trabalho desleal ser uma funerária, um coveiro, não é isso. Mas eu estou falando dos coveiros que estão ao redor desses mortos, igual
o vídeo que eu recebi ontem. Uma mulher colocada dentro de um saco daqueles de morte, aqueles cinza ou pretos. Este era cinza, que vem com fechecler. Ela estava colocada e a família adentrou dentro do mortuário, do lugar onde eles ficam, lá no hospital ainda. E quando abriu o saco, a mulher ainda respirava e ninguém fez nada, nenhum movimento. Eu penso que Deus gerou esse momento, toda essa calamidade, tudo isso, para que as pessoas se tornassem melhores. Mas estamos vendo pessoas se tornando piores, algumas se tornando piores, não quero generalizar. Estamos vendo a máscara de alguns caindo, estamos vendo Deus revelando o que era para estar oculto. Deus agora está revelando, está trazendo à existência aquilo que nós não víamos. Os nossos olhos estavam vedados. Existem pessoas que falam macio, que falam de forma mansa, mas no bastidor está interessado naquilo que chamamos de mamon. Mamon não pode ser o seu alvo de vida, senão você já desgraçou as suas conquistas. Mamon, traduzindo, riquezas. A propósito, Deus é o dono do ouro e da prata, quem tem toda a riqueza é Deus. Quando Deus te entrega algo, isso não pode ocupar o lugar de Deus, senão se torna uma maldição. Então o dinheiro não pode ser maior do que Deus. As suas conquistas não podem ser maior do que Deus. Nada do que tem na sua mão pode ser maior do que aquilo que Deus tem na mão dele. Então, como disse você, Bia, o sujo está se sujando mais, mas o verso continua dizendo que aquele que está limpo, limpe-se mais. É tempo daquele que está sujo se sujar mais, mas também é tempo dos que estão limpos se limparem mais. E aqui eu vejo um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para funcionar como uma oportunista e abandonar agora o barco, agora que a coisa não está boa, agora que a situação está ruim, agora que o meu sogro morreu e não posso ser eu bancada, agora que minha sogra é uma velha, eu já não tenho mais relacionamento com eles, agora chegou o tempo de eu abandoná-lo. Eu vejo uma mulher que diz que onde quer que fores, eu irei contigo. Eu não sei se você está me entendendo. Deus está procurando pessoas para ir com Ele, qualquer que seja o momento. A propósito, me diga com quem tu vais, que eu direi se eu vou com você. O ditado diz: me diga para onde vais, que eu direi se eu vou contigo. O ditado é: me diga com quem você vai, que eu vou dizer se eu vou com você. Orfá foi adorar outros deuses. Não é o lugar que eu quero ir. Uma frase pode mudar completamente o seu destino. Aonde quer que fores, irei eu. Uau! Eu penso que agora, ainda que numa figura de mulher, penso que Noemi é o Espírito Santo. Eu vou repetir. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que não seja o Murilo a falar, mas seja o próprio Deus. Noemi agora é a tipologia do Espírito Santo. Ela, por meio das atitudes, do ensino, do amor, do cuidado, do zelo, da exortação, das pontuações, de chamá-las de filhas, de beijá-las. Perceba a forma carinhosa, amorosa de se abraçar alguém. Ela é a figura do Espírito Santo e é o Espírito Santo quem transforma a nossa mente. Por uma atitude, ela mudou a mente de alguém que era uma moabita, que carregava consigo uma maldição. E eu quero
pegar o texto só para não ficar no vazio. Deuteronômios 23. É o último livro do Pentateuco. Me aguardem. Escuta isso, gente. Escuta isso, por favor. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Eu acho que eu já posso fechar a mensagem. Eu vou encerrar e vocês voltem para eu poder gravar o que a gente falou até aqui, porque daí em diante eu já vou caminhar para o fim. E voltem, por favor.